Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Muito bem, vamos então retomando o nosso conteúdo, né, de Química Orgânica. Como você sabe muito bem, eu sou o Nilson Novaes, professor de Química do Instituto Federal de Rondônia, do campus de Paraná, e você é muito bem-vindo para mais essa aula. Muito bem, turminha, hoje nós vamos conversar sobre funções orgânicas. Bom, antes de mais nada, nós já falamos um pouco sobre a química do carbono, conversamos sobre as cadeias carbônicas, aprendemos a identificar os hidrocarbonetos. Agora a gente vai começar a tratar de compostos um pouquinho mais complexos. Bom, função oxigenada, sei que não é bobo nem nada, já está pensando aí. Se é uma função oxigenada, significa que vai ter o quê? Vai ter oxigênio na estrutura desses compostos, certo? Bom, então o objetivo da nossa aula de hoje é reconhecer as funções orgânicas oxigenadas. Bom, você se lembra que lá quando nós conversamos sobre os hidrocarbonetos, eu falei para você que o hidrocarboneto só tinha carbono e hidrogênio. Agora, além do carbono e hidrogênio, vai começar a aparecer também oxigênio. Por isso, claro, o nome função oxigenada. Mas vamos fundamentar tudo isso aí? Bom, o que é a função orgânica oxigenada? As funções orgânicas oxigenadas são grupos de compostos orgânicos que apresentam, claro, o oxigênio em sua estrutura e têm comportamento químico similar devido ao grupo funcional característico. Bom, esse grupo funcional é o que vai permitir nós identificarmos essa função. Então, o grupo funcional nada mais é do que um grupo que está presente ali na cadeia, que vai permitir a minha identificação. Através desse grupo é que eu vou saber de qual função orgânica se trata. Belezinha? Bom, então vamos à nossa primeira função. Função álcool. Qual é a característica da função álcool? Ela é caracterizada pela presença da hidroxila, que é o grupo OH, ligado diretamente a um carbono sp3 em uma cadeia carbônica. Então, exemplo. Bom, grupo funcional está aqui. Lembra que eu te falei que o grupo funcional é aquele que vai permitir com que a gente identifique essa função. Então, a função álcool ela é caracterizada pela hidroxila ligada diretamente a um carbono sp3. Perceba que eu coloquei para você que a hidroxila é ligada a um grupo R. Esse R aqui significa uma cadeia carbônica, ou seja, um radical orgânico qualquer. Esse R vem de radical orgânico. Tá? Entenda aqui radical orgânico como uma cadeia carbônica. Belezinha? Bom, está aqui o exemplo. Observe que a hidroxila está aqui, o grupo OH, ligado ao carbono, certo? Lembra que esse hidrogênio aqui está condensado. Essa ligação aparente aqui é uma ligação do carbono com a hidroxila. Cuidado com isso aí, hein? Bom, outro exemplo aqui. Então, estou aqui evidenciando para você a hidroxila. Outro exemplo. Perceba que aqui, de novo, a hidroxila está ligada a um carbono, também sp3, dessa cadeia carbônica. Então está aqui, eu estou evidenciando para você novamente a hidroxila. Belezinha? Outro exemplo, novamente aqui a hidroxila ligada a um carbono sp3 da cadeia carbônica. E um último exemplo, novamente aqui a hidroxila ligada ao carbono sp3 da cadeia carbônica. Bom, eu quero te mostrar o seguinte, há uma pequena diferença entre esses compostos aqui. Perceba que nesse primeiro exemplo eu tenho a hidroxila ligada a um carbono primário. Nesse segundo exemplo aqui também, a hidroxila está ligada também a um carbono primário. Toda vez que eu tiver a hidroxila ligada a um carbono sp3 primário, eu vou dizer então que eu tenho um álcool primário. Nesse outro exemplo aqui, perceba que esse meu carbono ele está ligado a dois outros carbonos, por isso ele é um carbono secundário. E aqui então eu tenho uma hidroxila ligada ao carbono secundário. Então eu tenho um álcool secundário. Se você não se lembra o que é um carbono primário, secundário, terciário e quaternário, volta lá nas nossas aulas anteriores, ok? Se você ainda não assistiu essa aula, dá uma pausa aqui, corre lá, assiste a aula sobre o estudo dos carbonos, depois você volta aqui, belezinha? Bom, prosseguindo então, olha aqui.
A hidroxila está ligada aqui a esse carbono, que está ligado a 1, a 2, a 3 outros carbonos. Então esse carbono aqui é um carbono terciário. Se eu tenho hidroxila ligada a um carbono terciário, então eu tenho um álcool terciário. Belezinha? Então, a função álcool ela pode ser subclassificada em álcool primário, secundário ou terciário. Beleza? Bom, agora eu quero te mostrar uma outra coisa aqui. Ó. Presta atenção e toma bastante cuidado quando isso acontecer. Se em um determinado composto orgânico a hidroxila estiver ligada diretamente a um carbono sp2, não se caracteriza a função álcool. Cuidado aí, pessoal, estou falando para você. Ó. Não é álcool. Então, nessa situação, nós vamos ter uma outra função, que eu vou chamar de função enol. Ok? Então, olha aqui o grupo funcional. Ó. Perceba que eu tenho aqui a hidroxila ligada diretamente a um carbono, a um carbono sp2. Para quem não se lembra, o carbono sp2 ele tem duas ligações simples e uma ligação dupla. Então, quando a hidroxila estiver ligada a um carbono sp2, significa o quê? Significa que eu tenho a função enol. Ok? Então, está aqui o exemplo. Perceba aí a hidroxila ligada diretamente aqui a um carbono do tipo sp2. Tranquilo, pessoal? Belezinha? Bom, agora ainda há uma terceira possibilidade aqui para eu te mostrar com relação à hidroxila, que é a função fenol. A função fenol eu já vou ter a hidroxila ligada diretamente ao anel benzênico, ok? Então aqui, ó, nosso grupo funcional. A R significa um grupo aromático, ou seja, né, um anel benzênico, ligado à hidroxila. Então a hidroxila tem que estar ligada diretamente ao anel benzênico. Então está aqui o exemplo. Ó. Esse aqui é o fenol mais simples que eu tenho, hidroxila ligada diretamente ao nosso anel benzênico. E aí eu estou colocando para você aqui outros exemplos também para ilustrar. Certo? Então atenção, hidroxila ligada ao carbono sp3, álcool. Hidroxila ligada a um carbono sp2, enol. Agora, se a hidroxila estiver ligado a um anel benzênico, eu tenho que olhar o todo. Se a hidroxila estiver ligada ao anel benzênico, aí eu já falo que a função é a função fenol. Belezinha? Tranquilo? Bom, vamos prosseguir então. Próxima função aqui, função éter, caracterizada pela presença de um oxigênio como heteroátomo na cadeia. Então está aqui o meu grupo funcional. Perceba que eu tenho um oxigênio entre dois radicais. Então R1 e R2 aqui são radicais orgânicos, são cadeias carbônicas. Então o oxigênio está funcionando como um heteroátomo para mim aqui. Então está aqui o primeiro exemplo. Perceba que o oxigênio está aí entre dois grupos, né, entre duas cadeias carbônicas, funcionando como um heteroátomo. Toda vez que eu tiver essa situação, eu tenho a função éter. Aqui mais um exemplo. Novamente o oxigênio entre dois carbonos aqui, entre dois radicais. E aqui eu posso ter também um éter cíclico, né? Perceba que está aqui o oxigênio também entre dois carbonos aqui. Belezinha? Tranquilo? Então perceba que nos três exemplos o oxigênio é um heteroátomo. Quando eu tenho o oxigênio como heteroátomo na cadeia, eu classifico então como função éter. Belezinha? Tranquilo? Bom, prosseguindo então. Função aldeído, função cetona e função ácido carboxílico. Peraí, por que eu estou falando dessas três funções ao mesmo tempo? Bom, porque elas têm algo em comum, que é essa estrutura aqui, ó, a presença da carbonila. A carbonila é quando eu tenho um carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio, C+O. Então, quando eu tenho a carbonila, eu posso então ter função aldeído, função cetona, função ácido carboxílico. Depende do quê? Depende do que vier ligado aqui, ó. Então, esses ligantes é que vão diferenciar o aldeído, a cetona e o ácido carboxílico. Então, vamos comigo aqui. Vamos começar primeiro com a função aldeído. Grupo funcional R, né, o radical, ligado aqui a C+OH. Então, aqui, ó, perceba
que eu tenho então C-O, que é a carbonila, de um lado uma cadeia carbônica ligada, do outro hidrogênio. Então toda vez que eu tiver esse grupo C-OH ligado a uma cadeia carbônica, eu sei que a função é a função aldeído. Então tá aí o exemplo, C-OH ligado a uma cadeia carbônica. Belezinha? Estou evidenciando aqui para você para ficar bem nítido aqui, bem claro, o meu grupo funcional. Função cetona. Aqui eu vou ter a carbonila entre dois radicais orgânicos, né? Então, sempre que tiver assim, entre dois radicais, se você tiver dificuldade com esse R aqui, pensa assim, ó, C-O entre dois carbonos. Pronto, fica mais fácil você entender isso, belezinha? Então, tá aqui o exemplo. Eu tenho aqui C-O entre dois carbonos, beleza? Tranquilo? Então, toda vez que eu tiver C-O entre radicais orgânicos, entre carbonos, eu digo que eu tenho a função cetona. Então, está aí evidenciando para você. Função ácido carboxílico. Atenção ao grupo funcional agora. Bom, pessoal, perceba que eu tenho aqui ó, hidroxila, grupo OH, ligado a uma carbonila. Hidroxila com carbonila forma carboxila. Então, daí vem o nome ácido carboxílico. Ácido é porque esse hidrogênio aqui ele é ionizável, né? Então ele se transforma aqui em H+, numa reação química. Tranquilinho? Bom, então aqui é o seguinte. Toda vez que eu tiver esse grupo funcional C-OH ligado a uma cadeia carbônica, eu tenho então a função ácido carboxílico. Lembrando novamente, grupo OH hidroxila. C-O carbonila. Hidroxila com carbonila forma carboxila. Por isso o nome aí, daí vem o nome ácido carboxílico. Ok? Então tá aqui um exemplo, C-OH. Então aqui eu tenho o meu grupo funcional caracterizando a função ácido carboxílico. Belezinha? Tranquilo, pessoal? Bom, funções orgânicas derivadas do ácido carboxílico. Por que derivadas do ácido carboxílico? Porque significa que alguma reação química envolvendo um ácido carboxílico vai dar origem a esse tipo de composto. Então eu tenho função éster, função anidrido e o sal orgânico. Todas essas três aqui derivando do ácido carboxílico, ok? Bom, grupo funcional do éster, C-O entre dois radicais. Então, olha só aqui, ó. C-O entre dois radicais. Lembra que eu te falei que sempre que tiver entre dois radicais assim, ó, você pode imaginar, né, pode pensar aí para facilitar para você que está entre dois carbonos. Então, C-O entre um carbono, C-O entre outro carbono. Ok? Função anidrido. A função anidrido tem esse grupo funcional aqui, ó, C-O, C-O. Então, toda vez que você tiver esse grupão aqui lá na cadeia, você sabe que a função é a função anidrido. Ok? Então, tá aí, ó, C-O, C-O entre carbonos. Tá aí, evidenciando para você o grupo funcional. Bom, sal orgânico. O sal orgânico tem essa característica aqui, ó, C-O-O-, e aí eu vou ter um metal aqui para fazer, um metal de carga positiva para fazer esse balanço de cargas. Exemplo, tá aqui, C-O-O- com Na+, que é o metal, né? Podia ser qualquer outro metal com carga positiva. Então nós temos aqui C-O-O-, Na+, e aqui eu evidencio para você o meu grupo funcional. Belezinha? Tranquilo? Bom, eu sei que é muita coisa, infelizmente não tem outro jeito a não ser memorizar esses grupos funcionais, porque são esses grupos que vão, de fato, permitir que eu identifique a função. Por isso eu preparei para você aqui o nosso resumão. Então, esse agora, pessoal, esse agora é o momento print na tela, onde eu estou colocando para você aí, ó, o resumo de todas as nossas funções oxigenadas. Claro, se você é meu aluno, isso vai estar disponível para você na plataforma. Mas, se você está visitando essa aula aqui, achou interessante? Esse, então, é o momento print na tela. Vou esperar aí 2 segundinhos para você printar a tela e a gente continua. Beleza? Printou a tela, vamos prosseguir então. Tá aí. Então nós temos como as funções oxigenadas: álcool, enol, fenol, éter, cetona, aldeído, ácido carboxílico, éster, anidrido e sal orgânico.
de maneira que, para que eu reconheça essas funções, eu preciso de quê? Preciso identificar, preciso reconhecer o meu grupo funcional. Belezinha? Bom, é claro que a gente precisa treinar isso tudo que a gente aprendeu agora. Vamos então para um exercício de aplicação. Identifique a função orgânica presente em cada um dos compostos orgânicos a seguir. Letra A. Bom, o que eu tenho aqui na letra A? Eu tenho um composto cíclico. Então, observe que eu tenho aqui um composto cíclico com uma ligação C-O. Então, eu tenho aqui uma carbonila. Quando eu tenho a carbonila, eu preciso identificar os outros ligantes. Eu tenho C-O entre dois carbonos. Então, isso é suficiente para eu dizer que eu tenho uma função cetona. Belezinha? Letra B. Vamos lá. Acompanha comigo aqui. Eu tenho aqui, de novo, carbonila. Então, C-O. Agora, atenção. Eu tenho aqui um ligante, uma cadeia carbônica, que está seguindo aqui. E o outro ligante está omitido, mas a gente sabe que tem aqui um hidrogênio. C-O H, nós sabemos que se trata de qual função? Vou dar um minutinho para você pensar aí. C-OH, função aldeído. Belezinha? Letra C. Tem aqui uma outra cadeia carbônica. Perceba que eu tenho aqui agora C-OH ligado diretamente aqui a um radical orgânico. Então, C-OH. Sabemos então que C-OH, né, carbonila ligado com hidroxila, carboxila, então é o ácido carboxílico. Letra D. Opa, cuidado, esse composto aqui é interessante. Perceba que eu tenho aqui uma hidroxila ligada diretamente aqui a um carbono que pertence a uma estrutura cíclica. Essa estrutura cíclica aqui, ó, não é aromática. Perceba que eu não tenho duplas e simples alternadas, não tem aquele círculozinho aqui para indicar essas duplas e simples. Então, esse carbono que está ligado aqui, ó, é um carbono do tipo sp3. Se eu tenho, então, hidroxila ligada a um carbono sp3, eu tenho um álcool. Então, aqui nós temos um álcool cíclico. Tranquilo, turminha? Belezinha? Exercício número 2. O ácido acetil salicílico, ou AAS, é conhecido popularmente como aspirina, nome de uma marca que se tornou de uso comum, e é um fármaco da família dos salicilatos. Sua fórmula estrutural está representada abaixo. Então está aqui a fórmula da aspirina, e agora vem a pergunta. Quais as funções orgânicas presentes na estrutura desse fármaco? Bom, o enunciado já me deu a dica aqui, ó. Quais significa que é mais de uma. Ah, eu posso ter mais de uma função no mesmo composto? Claro, perfeitamente. Você pode ter 2, 3, 4, dependendo aí do composto. Nesse caso aqui, ó, eu já identifico aqui, ó, C-OH é um grupo funcional. E aqui eu já identifico aqui, ó, C-OO, outro grupo funcional. Nós sabemos então que essa característica aqui, ó, C-OH, é de ácido carboxílico. Então, minha primeira função aqui identificada é a função ácido carboxílico. E a outra função, C-OO, é a função éster. Então, ácido carboxílico e éster. Aí, belezinha? Bom, chegamos então ao final de mais uma aula. Eu espero que você tenha entendido como se identifica essas funções orgânicas oxigenadas. Infelizmente é necessário que você memorize os grupos funcionais para que você possa então identificar essas funções de uma maneira mais adequada. Pessoal, assista esse vídeo quantas vezes for necessário. Não se esqueça de pesquisar mais sobre o assunto, tá? Tem vários vídeos aí na internet que você pode ainda assistir. E se permanecer as dúvidas, entre em contato comigo, estou sempre à sua disposição. Um grande abraço, valeu e até a próxima.